Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, tanto quem está aqui presencialmente, quanto quem está no assistindo. Peço para quem está no online que curtem, comentem esse canal, compartilhem com todo mundo, porque a gente faz um trabalho, um esforço enorme para poder levar a mensagem no formato virtual. Quanto mais vocês compartilharem, mais vocês derem link nesse vídeo, mais a probabilidade dessa mensagem chegar para mais pessoas. E aí eu vou começar hoje lendo uma mensagem do livro do nosso irmão Chico Xavier, Fonte Viva. Varões, vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante a tempestade. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor, para guardar-lhe a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje, de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da seda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso, discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Eu queria pedir para a nossa irmã Graça fazer a nossa prece inicial, por gentileza, Graça. Irmãos, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, desencruzar os braços e as pernas, para termos o direito de receber essas energias vindo da espiritualidade maior. Ó Pai amado Mestre Jesus, que envolva essa sua luz em cada um de nós que aqui estamos, encarnado como também os que já se encontram no plano espiritual, pois todos nós viemos aqui em busca de conhecimento para nos ajudar melhor, sabermos diferenciar o certo do errado e procurarmos a cada instante tirar de dentro de nós tudo aquilo que tanto e muito já nos prejudicou e ainda nos prejudica, como orgulho, vaidade, o egoísmo e tantas outras faltas, para termos a felicidade de ser felizes. Senhor Deus Pai, irradie esta corrente de luz por todos os irmãos que hoje aqui não puderam estar, mas estão nos seus lares, nos seus casebres, no palacete, não importa onde estão. Que essa luz divina penetre dentro de cada um de nós, como também na palestrante de hoje, que nos ajudará melhor sabermos seguir o caminho para distanciarmos de todo o erro, de todas as dores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu infinito nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso do corpo e da mente nos dai hoje, agora e sempre. Perdoe as nossas falhas, nos ensinando a saber perdoar aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos entregue às tentações, pois a ti é o reino, o poder e a glória, hoje, agora e sempre. Que essa luz a cada instante mais fortaleça-nos, Senhor, para seguirmos a caminhada e termos a felicidade de ser felizes. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Obrigado, Graça. Queria convidar aqui à frente a nossa irmã Rosana,
para trazer um banquete de conhecimento. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar nessa casa, porque eu tenho a oportunidade de compartilhar a maior alegria da minha vida, que foi conhecer a doutrina espírita há 39 anos atrás, quando eu era uma mocinha de 21 anos, e eu sei que eu encontrei assim, um grande tesouro. Então, a grande alegria para mim, hoje, compartilhar com vocês alguns raciocínios, né? Às vezes a gente compartilha ideias e fica para a gente refletir, né? Não é nenhuma imposição. Então, hoje, eu trouxe uma reflexão em torno desse tema, simpatias e antipatias terrenas. E eu gosto sempre de trazer as citações, para a gente ter a fonte e nelas a gente refletir. Vamos lá? Uhum. Enquanto ele passa o slide, a gente já pode pensar, será que eu sou simpático? Será que a gente gosta de gente simpática? Claro, né? Quem não gosta? E a pergunta que eu vou trazer hoje, qual é a verdadeira simpatia? É a reflexão. Então, olhe só, em São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 e 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É tão interessante que aqui, né, dentro do nosso português, da linguagem, é um imperativo. Jesus está nos, vamos dizer assim, nos colocando uma ordem. Seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí a gente pensa assim, nossa, mas perfeito como o Pai Celestial, né? O Pai parece que é tão distante da própria criatura. Então, pensando nisso, vamos lá, continuando a nossa reflexão. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, unicamente no contato com os seus semelhantes. Nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Então, meus irmãos, aqui já tem um ponto. Para adquirirmos, para chegarmos a Deus, né, nessa união perfeita, de perfeição, porque tem que ser semelhante atraindo semelhante. Então, para estarmos ao lado do Pai, pressupõe essa perfeição. Mas tem outra condição, é no contato com o semelhante. Então, às vezes nós nos isolamos, às vezes nós temos dificuldades, né? Temos reflexões, momentos de solidão e está tudo certo. Porque tem hora que nós precisamos desse estado conosco mesmos, natural. Então, diante disso, no nosso convívio, por onde nós passamos, é lógico que nós gostamos de mostrar a nossa melhor parte. Nem sempre a gente é feliz, porque tem dia que a gente não está muito bem e às vezes a gente não consegue mostrar aquela simpatia que todos nós gostaríamos de ter para passar, né? Então, eu pergunto para vocês, o que significa simpatia no dia a dia? Eu trouxe esses rostos aqui. O Papa Francisco, vocês acham simpático? Olha a carinha dele. Eu particularmente escolhi porque eu acho, né? Olha o sorriso do Chico. Olha esses rostos, o Dalai Lama, né? Lá em cima, aquele rosto me encantou. Aquela primeira figura. Porque, como se não bastasse sorrir com a boca, ele sorri com os olhos. Parece um esforço tremendo de uma ternura, né? E de uma vontade de passar uma alegria. Então, olha o que está no dicionário. Simpatia é uma impressão agradável, disposição favorável que se experimenta em relação a alguém que pouco se conhece. Afinidade moral. Olha só que legal. Similitude no sentir e no pensar que aproxima duas ou mais pessoas.
Então, quando nós falamos do sentir, do pensar, parece assim abstrato. Para nós espíritas, nem tanto, porque os espíritos falam tanto disso, né? Para nós, do sentir, do pensar. Aqueles que se dizem materialistas duvidam até da existência do espírito, da alma, dessa relação nossa com a vida espiritual. Mas aqui no dicionário é tão interessante que ele já coloca, né, uma similitude da moral, quer dizer, conduta. Então, tem algo que vai de um coração para o outro, porque é do sentir. Então, diante disso, considerando as perguntas do Livro dos Espíritos, porque eu sempre gosto de partir do Evangelho e do Livro dos Espíritos, olha só essa pergunta aqui. Pergunta 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Qual o anterior conhecimento que a gente, nesse caso, pontua? Porque às vezes a gente conhece a pessoa e fala assim, nossa, mas gostei tanto de fulano. Ah, eu tenho uma afinidade, é coisa de outra encarnação. A gente deve ter se conhecido, né? Olha o que os espíritos responderam. Não, não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente, se procuram um ao outro sem que se tenham conhecido como homens. Como homens. Então, ele não está falando de laços reencarnatórios aqui. E nenhuma afinidade construída aqui. Ela já existe enquanto espírito. Guardem essa reflexão. Olha embaixo o que eu encontrei. Pergunta 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que, comumente, se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Gente, presta atenção na resposta dos espíritos. Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Estão vendo como os espíritos deixaram lacunas, brechas? Saiu pela tangente, não deixou de dar uma resposta, mas ele já deixou um campo aberto para a gente no futuro. Caso descubra algo, esse algo não pode ficar sem uma sustentação. É por isso que a gente está aqui hoje falando do Livro dos Espíritos. E ele aqui já está apontando uma ligação cujo magnetismo seria o ponto inicial para nós entendermos, né? Um dos pontos iniciais para a gente entender essa relação. Por que que você sente uma corrente simpática de uma pessoa para você, para conosco? Então, olha, ele está falando do magnetismo, que não significa simpatia porque reencarnou junto, porque é fruto de um conhecimento aqui na vida carnal. Pode passar. Veja bem, continuando dentro desse aspecto, nós vamos ver mais ou menos sobre magnetismo. Se a gente pegar bem simplesinho, no campo da física, né, pode-se entender como magnetismo uma força que exerce repulsão ou atração sobre determinado corpo. Um exemplo são os ímãs que atraem objetos metálicos. Então, nem toca, só aproxima, já tem um campo de atração. Isso na física, né? Se a gente for estudar, tem muita coisa sobre magnetismo dentro da ciência física. Agora, olha só no espiritismo. Vamos passar? Veja bem. O que será? Olha aí, mano. Palavra magnetismo de novo. Olha. Pergunta, os astros influenciam igualmente na vida do homem? As antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Então, Emmanuel está falando de um campo magnético, um campo de influência. Aqui, os mais antigos, como eu, devem lembrar. Tem época boa para plantar alho? Não tem, gente. Para plantar, fazer horta, para cortar cabelo. As mulheres sempre olham, né, para a boa lua para cortar o cabelo. Não tem influência, isso influencia. Então, isso aqui, segundo Emmanuel, é um campo magnético, um campo de influenciação. Então, olha só, será de onde vem essa influenciação? De onde vem tudo isso? Pode passar. Veja bem, aprofundando mais um pouquinho no estudo do magnetismo, nós vamos estudar um grande precursor, né, dessa ciência, e foi também uma ciência que Kardec estudou, que é o magnetismo.
Quem foi? Foi esse médico, foi Mesmer. Por isso que muitos locais a gente encontra falando sobre o mesmerismo. Então, olha o que Mesmer fez. Mesmer, o nome dele era Franz Anton Mesmer. Então, ele nasceu em 1744 na Suábia, que hoje é um território, né, ocupado pela Alemanha. Para ele, magnetismo pode ser definido como a reciprocidade estabelecida entre duas criaturas vivas através de um fluido magnético. Então, ele já fala de reciprocidade. Olha lá embaixo, o que significa? É dar e receber. Por isso, é uma condição essencial para a qualidade das relações entre as pessoas. Qualidade essencial, dar e receber. E ele fez, né, ele, dentro dos seus estudos, ele aplicou essa capacidade de dar e de receber algo, né? De receber uma influência boa de uma pessoa para outra, quando ele foi tratar, pode voltar, quando ele foi tratar de uma pessoa, né, uma moça chamada Francisca, que ela tinha apenas 29 anos. Ela era amiga da família dele e da família de Mozart. E ele foi tratá-la, ela estava muito doente, muito enfraquecida, e foi tratá-la com a imposição das mãos, acreditando que, ao impor, ele poderia influenciá-la beneficamente. É tão engraçado que, na nossa educação, a gente aprendeu, né, quando a gente era criança lá em Barbacena, a pedir bênção para os pais, não era, gente? Todo mundo pedia para o pai, para o avô, para o tio, e era tão bom quando a gente pedia, é como se a gente quisesse receber naquela hora, né, a bênção. E o que é uma bênção de um pai e de uma mãe? Um amor que flui, né, que deseja tudo de bom para o filho. E o filho, quando está aberto com o amor, o que acontece? Ele recebe. Mas será que essa corrente é só assim, tão próxima, né, vamos dizer, geneticamente, de pai para filho? Não. O que Mesmer estava estudando era isso, a influência boa que eu posso desejar para o outro, algo bom, posso impor a mão, e isso tem um magnetismo, um campo de emissão e um campo de atração. Então, Mesmer foi o grande iniciador de todo esse estudo. Pode passar, por favor. Ele foi muito importante, porque era médico. Olha só, ele era médico, e ele acreditava que algo mais além do biológico estaria envolvido nas relações humanas. Então, na doutrina espírita, este magnetismo que irradia do ser humano é denominado simplesmente fluido. E brota naturalmente ou é desencadeado pela ação da nossa vontade, do poder magnético da vontade. O que mais? Como ocorre também com os hipnotizadores, né? Na época de Kardec tinha muito as experiências, né, do hipnotismo, e nos próprios magnetizadores e nos médiums nós vamos ver essa ação magnética, porque os médiums são o quê? Intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual. Porque há gradações ao infinito, dimensões espirituais ao infinito, e vamos dizer, os fluidos espirituais se conjugam com o fluido mais magnético do encarnado para atingir uma pessoa que é um espírito encarnado, que necessita tanto de fluidos mais sutis quanto os fluidos mais densos. Então, nós vamos ver também que Mesmer discorre também justamente sobre esse magnetismo animal, que nós, humanos, também emitimos, que emana dos indivíduos. Essa terapêutica, ela pode ser desenvolvida e ampliada com a prática constante, assim como faziam os magnetizadores no passado. Então, vejam bem, essa corrente simpática, essa atração, ela tem uma ligação, ela mostra que entre os seres tem algo que flui. É por isso que eu trouxe para vocês uma ideia. Ninguém precisa concordar conosco, mas eu trouxe para mostrar que existe a teoria da nossa formação. E eu trouxe do livro Deus e o Universo, de Pietro Baldi, quando ele fala da criação. Então, ele fala que Deus, sendo a totalidade, ou seja, preenche tudo, porque desde o princípio só existia quem? Quem?
Deus. A gente procura lá no Livro dos Espíritos, né? Tem tantos atributos que a gente é dado para Deus, mas é para aproximar da nossa linguagem mental, para que a gente possa aproximar um pouquinho a nossa mente do princípio de tudo, Deus. Mas Deus é algo que a gente não consegue definir. Vocês arriscariam definir Deus com uma palavra aqui, por gentileza? Hã? Mais alto? Nada? Ah, obrigada. Amor, alguém concorda ou sem corda aqui? Amor, concorda? Então, se Deus é puro amor, para a gente começar a conversar, o amor não tem causa. Uma mãe ama um filho porque ele é bonzinho e carinhoso com ela? Não, ela ama o filho porque ela simplesmente... Uma pessoa pode ter vários conceitos perante as outras pessoas e alguém ser apaixonado por ela. Alguém chega e fala, mas você gosta de fulano? Gosto. O que você viu? Ele com tantas dificuldades, né, um comportamento estranho. Você gosta? Você ama fulano? O amor não tem causa, simplesmente ama. Então Deus, por amor, nos resolveu criar. E ele sendo algo diferente da matéria, no princípio ele nos criou algo completamente diferente da matéria, ou vamos usar a palavra espírito. Então Deus nos criou como espíritos. A nossa essência é eminentemente espiritual. E Pietro Baldi, nas suas visões, né, que ele foi um médium, um filósofo que nasceu na Itália e veio para o Brasil, deu um círculo de palestra na década de 50, muito amigo do meio espírita e de Chico Xavier. A primeira obra dele foi A Grande Síntese, e Chico trazia na cabeceira do livro. Na história de vida do Chico, as vidas de Chico Xavier, do Souto, do jornalista Souto, ele cita lá, hoje Chico Xavier vai receber uma visita ilustre, o médium italiano Pietro Baldi. É esse cara aqui, fantástico para quem gosta de ler e pensar. Para quem gosta de ler e ver nas entrelinhas. Então, Pietro Baldi tinha visões das altas esferas, e ele escrevia de madrugada. Então, ele teve essa visão, e ele tenta trazer para a nossa linguagem pobre e humana o que ele viu da criação. É lógico que ele ainda fala, porque muito humilde, ele dizia, ainda não expressa a realidade. Mas Deus, na sua infinita bondade, resolveu nos criar. Então, se só existia Deus, ele só poderia nos criar da sua própria substância. Porque se ele fosse criar a gente de algo fora dele, né? Um fluido, uma matéria fora, significaria que Deus era finito, limitado, porque ele tinha que buscar fora dele. E aquilo que estava fora dele, será que pertencia a ele? Então, vejam bem, na sua, né, infinitude, o Baldi mostra que ele nos criou. E esse aqui é um trechinho pequenininho de Deus e Universo. Quem quiser entender isso aqui, estuda Deus e Universo, estuda o sistema, estuda queda e salvação. São 24 obras. Olha que legal na visão dele. Apareceu-me Deus como uma esfera que envolve o todo. Ele é a essência da vida. Nada pode existir fora de Deus. Nada lhe pode ser acrescentado nem tirado. Neste processo, Deus multiplicou-se como que se dividindo no número infinito de seres, e, no entanto, continuando uno. O que é isso? Imagina uma esfera. É lógico que Deus não tem a forma de uma esfera. Ele quis dizer que Deus preenchia tudo. Em determinado momento, surgiríamos nós, centelhas no seio de Deus, individualidades, espíritos. Deus, a perfeição da totalidade, sabia de tudo, dominava tudo, e cada ser uma pequena individualidade, dominando o seu ponto de ação. E ainda mais, nos criou juntos e interligados. Não dorme não, para vocês não perderem a história. Então, ele nos criou juntos, de uma vez, e interligados uns aos outros. E nos deu, por DNA divino, amor. O amor é o grande magnetismo responsável pela nossa atração.
E deveríamos existir ali com liberdade. E essa liberdade pressuporia eu estar sempre doando, expandindo em direção ao outro. Mas nós também herdamos de Deus uma força chamada egocentrismo, que ele coloca na obra dele. Não é egoísmo, egocentrismo. Deus, o centro de tudo. Todas as criaturas gravitavam ao redor de Deus. E nós também, pequeninas centelhas, também somos um eu sou. E ele conta na obra que em determinado momento, né, e quem for estudar, vai estudar mais, de forma mais profunda, ele fala que a terça parte da criação fez um movimento de contração da consciência. Ao invés de continuar em Deus com liberdade e amor, doando para o outro, a criatura atraiu pela força do egocentrismo e se fechou. E ao se fechar, ela cria um núcleo em direção a ela. Ela fecha a consciência sem sair do seio de Deus, porque não tem jeito de sair de Deus. É uma queda de consciência, uma contração da consciência. Quem contraiu menos, ficou por ali com a consciência mais desperta, aproximando de Deus. Isso deu origem àqueles espíritos das altas esferas. Aqueles que contraíram menos, foi esquecendo o amor, foi esquecendo e foi contraindo, até surgir a matéria. Então, se vocês desconfiaram, nós fazemos parte daqueles espíritos que contraímos a consciência. E agora nós estamos fazendo o retorno para Deus. A evolução é voltar para Deus. Por isso que o Evangelho de Jesus, quando ele esteve aqui, ele falou: ame a Deus, ame ao próximo e ame a si mesmo. Porque o amor é o cimento. Nós vivemos uma inconsciência. O autismo, hoje nós sabemos o que é autismo, né? Estamos vivendo isso. O que é o autismo? Ele cria uma realidade própria, não é isso? O autista? Nós, conjuntamente, coletivamente, criamos uma realidade própria. Veja o filme Matrix, por exemplo. Você já viu, você já deve ter visto Matrix. Então, é como se nós vivêssemos uma realidade própria. Mas nós não suportamos ficar longe de Deus. Por isso que na pergunta 540 do Livro dos Espíritos fala assim: tudo se encadeia na natureza por laços que não podeis ainda compreender. Do átomo ao arcanjo que começou por ser átomo. Então, a evolução, meus amigos, é fazer com que a gente se lembre que nós somos filhos de Deus. Lembrar dos laços. Esse magnetismo é puro amor. O que nos une é amor. Não se pode falar em Deus sem falar no próximo, sem viver essa troca. Viver em Deus é ter amor por si e viver a totalidade. Por isso que os santos, os místicos, os espíritos que nós chamamos de evoluídos, a consciência expande tanto que eles sentem amor e doam amor de graça. E entram nos estados que a gente não entende. E não entende. Uma vez vendo um filme de Santa Teresa d'Ávila, as freiras lá iam vê-la, né, orar escondido, porque ela tinha vários fenômenos que a acompanhavam. E ela levitava, ela entrava num estado de êxtase. Se a gente estudar a vida de São João da Cruz, desses seres, né, cada um no nível espiritual, nós vamos ver que eles viveram uma expansão, estão vivendo uma expansão. Por isso é que Jesus disse: o reino de Deus não está aqui e nem acolá. Vocês esqueceram o evangelho. O reino de Deus não está aqui e nem acolá. O reino de Deus está dentro de vós. É por isso que no Livro dos Espíritos está escrito assim: onde está escrita a lei de Deus. O que é que os Espíritos responderam? Vocês esqueceram? Na consciência. Olha como isso é lindo, gente. É o amor que está aqui, que precisa emanar. Esse é o magnetismo. E é por isso que o professor Ubaldi, pode passar, ele também fala do amor de uma forma muito intensa em toda a sua obra. Na grande síntese, ele coloca assim: amor
impulso fundamental da vida, força de coesão que rege o universo, potência divina de eterna reconstrução. Encontrá-lo-emos sempre indestrutível, em formas infinitas, em todos os níveis do ser. Com este o amor subirá, sublimando-se até o paraíso dos santos. Por quê? No átomo, o átomo está tão fechado que a força de coesão é amor, é atração. Na planta, né? Na planta, ela já começa a manifestar sensações, todas as suas partes. O animal já tem instinto, é amor também. Quem duvida que o animalzinho de vocês gosta de vocês? Alguém tem dúvida? Quando vocês chegam em casa, tem um cachorrinho lá, o que ele faz? Gente, é muito lindo. E o gatinho, o que faz? E ronça na gente, e a gente não percebe que aquilo não é amor, isso é puro amor. Quando chega no homem, eclode um sentimento maior e a razão. Aí nós começamos a decodificar o mundo à nossa volta. Na verdade, o mundo físico, as dimensões que nós consideramos espirituais, na obra do professor Ubaldi, ele chama de antissistema, porque o sistema é a criação divina primordial. E nós projetamos para fora uma realidade, respiramos nela e achamos que é assim mesmo. Mas Deus está distante e perto. Por quê? O grande desafio da evolução é a gente aprender a manifestar o amor e descobrir esse reino dentro de nós. Pode passar. Podemos passar bem rapidinho. Tá? Olha no espírito de Hamed, no livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Veja bem, dentro de pouco tempo, isso é Jesus falando no Evangelho de João, não me verá mais quando ele ir embora, né? Entretanto, vós me vereis e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei. Por isso que a gente vê em várias linhas de estudo falar do Cristo interno, porque nós somos irmãos do Cristo. Vimos do Pai. Então, todos nós temos um Cristo interior. As obras que Cristo fez foi por puro magnetismo de amor. Ele não curou cego, coxo, foi por amor. É esse magnetismo capaz de tocar o outro até curar. Então, ele se revela. Ou seja, quando Cristo vai embora, ele diz assim, quando ele estava aqui antes de ir embora, ele disse, eu e o Pai somos um. Por quê? Há uma verdadeira identificação. Evolução é identificação da nossa individualidade, da nossa filiação em Deus. E essa identidade é amor. Por isso que vocês vêm para o Centro Espírita da Paz, da Sexta, para ver se reaprende o quê? A amar, a doar. Eu faço um curso de autodescobrimento há 4 anos e meio. Amanhã eu vou para uma chácara e só volto domingo. É muito legal. Por quê? A gente está trabalhando a nossa personalidade, descobrindo as camadas que nos separam dessa luz. Porque na matéria, vivendo uma vida após a outra, tem muita emoção, muita dor, muita rejeição, muita, vamos dizer assim, dificuldade nossa com a vida. Com os pais, com a criação, em cada encarnação uma personalidade. Então, essas camadas que não são trabalhadas, elas impedem que essa revelação do amor aconteça espontaneamente. Então, quando a gente chega dentro do Centro Espírita, a gente mostra muito bonzinho, vocês já viram? Oi, fulano, você está bonita, né? Essa simpatia ainda não é simpatia verdadeira. Nós usamos também da máscara social. As máscaras, a persona, são máscaras que nós usamos porque nós queremos ser aceitos. Essa ainda não é a verdadeira simpatia. A verdadeira simpatia, ela brota do sentimento verdadeiro. Então, é por isso que ele diz, Hamed, olha o que ele fala, livro espírita. Não obstante a nossa origem sagrada, sagrada porque viemos de Deus, muitos entraves nos prendem à ideia de separação da unidade cósmica. Ideia de separação. Ele está querendo dizer, olha, nós vivemos hoje a ilusão que nós somos separados um do outro. Espiritualmente, gente, nós continuamos, mas não enxergamos isso. Então, Hamed está dizendo isso, contrariando o que o mestre nos ensinou ao afirmar que nesse dia compreendereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós.
Revolução é resgatar esses laços, pode passar. É resgatar e perceber que a gente ama simplesmente porque ama. Diz-se que todo ser é frustrado porque quer ser amado. Mas, na verdade, diz-se que a nossa maior frustração é não amarmos e não doarmos. Isso nos frustra e é um processo inconsciente. A nossa dor é de não doar, porque nós contraímos a nossa descida, o nosso fechamento. O ser consciente é uma criatura renovada pela experiência interior. Vive na iluminação íntima como uma pessoa comum no seio da coletividade. Seu eixo de sustentação não se encontra fora, mas dentro de si. Dispensou a segurança das expectativas e das idealizações do eu inferior, porque tem a convicção e a estabilidade sublime do eu superior. Nós vivemos uma dualidade. Dentro de nós, o nosso eu divino, a gente pode chamar de eu superior. E o ego, que vocês veem por aí na obra, né, de Joana de Ângeles, ela trata muito dessa parte psicológica, ele é formado, o eu inferior é essa consciência do dia a dia, é a razão pura. Então, o ego, ele se protege o tempo inteiro, por isso que a gente é cheio de defesas. Nós temos medo de amar e temos prazer na negatividade. Um exemplo, quem que não gosta de vez em quando de ser paparicado quando está doente, igual criança? Quem é que não faz de vítima, em muitos casos, e se nega a curar para ganhar amor? É a nossa carência. Vocês já ouviram falar nisso, de ganho secundário. A pessoa não sara porque ela tem um prazer na negatividade. Então, nós temos que trabalhar o nosso eu inferior para que o nosso eu superior se manifeste. Essa é a ligação de simpatia, de felicidade, de saúde, de vida real e verdadeira. Pode passar. Eu vou pular isso aqui. Ali é Hamed, ele falando de novo, que a consciência iluminada é a salvação das almas e o reino dos céus não despertará em nosso mundo interior se estivermos atrelados a padrões externos, pessoas, formas ou objetos modelados. Ou seja, o apego à forma, porque o espírito não tem forma. A vida espiritual, ela é abundante. Ela é uma vida que nós nem entendemos. E nós somos apegados a pessoas. Nós somos apegados e temos sensação de posse pelo egoísmo. Trabalhar o egoísmo é trabalhar desapego. O filho casou e vai embora. Ai, meu Deus, eu vou morrer, meu filho vai embora. Isso é apego, né? Então, nós precisamos trabalhar esse estado íntimo das nossas emoções. Terminou um ciclo de vida, inicia outro. Aposentou, começa a trabalhar a sua utilidade no mundo. Isso tudo é trabalho interno. Veja bem, a evolução nos torna cada vez mais conscientes e perceptíveis. Em qualquer providência, isso é Emmanuel, presta atenção, em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia, fortificando-nos para o bem ou para o mal. Então, pessoal, nós já estamos interligados. Então, uma emoção aqui repercute no outro. E aquilo que eu não gosto em mim e que o outro manifesta, o que é que eu faço? Eu projeto, falo, fulano é tão antipático. Vocês já leram isso. Porque nós estamos sintonizados. E aquilo que eu não quero ver em mim, eu vejo no outro com mais facilidade. É essa a projeção. Anjos são energias de luz que auxiliam as criaturas pelas mãos do Criador. Espíritos puros emitem os clarões luminosos da compaixão, do trabalho, da humildade, da igualdade, do progresso, da fraternidade, né? Enfim, de tudo. Nosso anjo benfeitor tem a força exata da energia do bem que existe em nós. É um espírito bondoso que consegue nos aproximar de nós cada vez mais, estressando laços de proteção, de auxílio, porque nós estamos trabalhando o nosso eu superior, a nossa verdade, a nossa essência no mundo. Só amor atrai amor. Não tem outro poder de atração diferente, né? Quando nós estamos, né, trabalhando esse amor,
quando chega nos píncaros da evolução, olha o que acontece com os místicos, com os santos. Presta atenção no que Pietro Baldi fala. Estais à porta de novo reino, o amor místico e divino. Êxtase supremo que os santos experimentaram não é digressão agradável de sentimentalismo romântico. É a mais tempestuosa das conquistas, a mais alta tensão do domínio sobre as forças biológicas, uma luta viril contra a humanidade, onde se empenham todas as forças da vida. E Kardec diz assim, devendo a prática geral do evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela, por isso mesmo, trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. É, pois, o fim do velho mundo, né, do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas. Existe preconceito no mundo? Nós estamos atualmente vivendo num mundo onde homem é melhor do que mulher, onde branco é melhor do que preto, onde heterossexual é melhor do que homossexual. Vivemos isso de forma velada, preconceituosa ou, às vezes, ostensivamente, compartilhando fake news, atacando uns aos outros, usando da força da espada e da luta. E de noite, nós vamos para o centro espírita com ar de bondade dar o nosso passe. Nós julgamos as famílias formadas por duas pessoas do mesmo sexo, como se elas estivessem cometendo a maior atrocidade e deveria ser morta. Se uma criança estiver na rua e for acolhida por duas pessoas do mesmo sexo, recebendo amor, amparo e luz, quem somos nós para criticar a família que ela formou? Nós não devemos ou não precisamos concordar com tudo, mas nós precisamos respeitar e não praticar a violência. Então, orgulho, preconceito, tudo isso aqui faz parte do nosso mundo atual. E nós falamos em mundo de regeneração e achamos que temos direito mais do que os outros porque distribuímos sopra fraterna, damos um passe à noite e voltamos para a nossa casa com a consciência limpa. A nossa evolução moral, meus amigos, passa por muito mais coisa do que nós podemos imaginar. É a sinceridade do nosso sentir. É o sentir pelo outro respeito, amor, gratidão. Veja bem, antipatia, como eu já falei, são projeções. Pode ter lembranças de um passado delituoso, onde um fez o mal para o outro? Pode. Mas por que nós permanecemos nisso? Porque nós vivemos no eu inferior, no ódio, né? Não fazendo esforço para fluir essa corrente de amor que existe entre nós. Ou então, a gente fica querendo encontrar a alma gêmea que nos faça feliz. Alguém aqui já sonhou com alma gêmea? Achou? Quem casou com a alma gêmea? Conta para mim, que eu quero saber. Não tem, não? Não tem casamento de alma gêmea, não? E não tem um, não é metade da outra, não? Olha o que está lá no Livro dos Espíritos. As almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade a que fatalmente um dia reunirá? Não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, que nós possamos trabalhar um sentimento verdadeiro de respeito, de amor, com as nossas dificuldades, mas com a consciência de que nós queremos ser felizes. E a felicidade só existe no amor, no respeito, na gratidão a Deus, na gratidão ao próximo, na gratidão à espiritualidade que tanto nos acolhe com o amor, porque o amor nos acompanha, tanto na descida quanto na subida. E nós que já estamos subindo, agradecemos a Deus aonde nós chegamos e por essa encarnação. Muita paz em nossos corações. Porque quem é bom, doa um pouco. Quem ama, vive para doar. Quem é bom, suporta ofensa, mas quem ama, esquece. Quem é bom, sorri, mas quem ama, faz sorrir. Quem é bom, começa e acaba. Quem ama, começa para nunca mais acabar. Quem é bom faz o que pode, mas quem ama faz o impossível. Quem é bom ajuda e mede a sua ajuda, mas quem ama ajuda sem medir. Quem é bom
sobe conosco ao Calvário, mas quem ama fica por nós na cruz. Muita paz em nossos corações. Obrigado, Rosana, por essa palestra maravilhosa. E aí me veio assim, você deu uma dica de filme, eu queria até aproveitar esse momento. Para quem não assistiu, você já assistiu, Rosana, aquele filme Interestelar? É um filme famoso, gente. É um filme que ele fala a origem também, né? Isso. Esse filme Interestelar, ele fala exatamente o que você falou na palestra. Não vou dar spoiler, prometo que não vou dar. É um filme que ele fala sobre todas as leis da física, só que ele fala o seguinte: existe uma lei que é muito mais importante que qualquer lei da física, que é a lei do amor, né? Ela está acima do espaço-tempo, ela está acima de tudo, né? E ele fala que Deus, eu até assim, eu aproveito a oportunidade e falo que Deus é a molécula de carbono, né? Ele nos conecta e ele está em tudo. Ele está ao nosso redor, ele está dentro da gente, né? De cada um de nós. Então é extremamente importante. E obrigado mais uma vez pela palestra. Isso é fantástico. Obrigado mais uma vez. E a gente começa a segunda etapa, né, da nossa reunião pública. Queria convidar todos os nossos irmãos médios aqui na frente. Queria pedir a todos que estão no virtual e no presencial que sentem de forma confortável, né, que relaxem o seu corpo, que elevem seus pensamentos, até porque, conforme a nossa palestra teve na nossa palestra, a gente está conectado, né, que a gente possa elevar os nossos pensamentos, e esse pensamento possa estar elevado a Deus, né? Eu queria fazer hoje um momento especial para tudo que está acontecendo no mundo, do outro lado do mundo, toda a tragédia que está acontecendo, que a gente possa elevar o pensamento, emanar esse pensamento para todos os nossos irmãos que estão precisando, às vezes do básico, né? Um alimento, um local onde perderam tudo. Eu queria que todos elevassem um pensamento a isso. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, queria primeiro agradecer por esse momento de iluminação, de sabedoria, que todos nós possamos ter a máxima sabedoria em Suas palavras, para que a gente possa ter o conforto, para que possamos solucionar todas as nossas aflições e que através dessa luz divina possamos ser um amplificador do Seu sinal e que essa luz chegue ao coração de todos os nossos irmãos que estão desamparados, que não têm um teto onde morar, que não têm o pão de cada dia, que todos esses irmãos possam ter a iluminação divina. E também a todos os nossos irmãos que estão desencarnados, que essa luz divina chegue e ampare seus corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido, e não vos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todas as práticas do mal. Muito obrigado por mais esse momento. Amém.